Oi, pessoal, e a gente está de volta no nosso videocast aqui na 15ª Convenção de Contabilidade de Minas Gerais e eu tenho a honra de receber um dos contadores mais renomados do país, que é meu amigo, eu tenho que dizer isso. A gente sempre participa das convenções e eu o entrevisto. Então, é uma referência na área, na referência nacional na área. Seja muito bem-vindo, Antônio Marro Trevisan. Obrigado, Fabrício. Prazer estar aqui de novo. Que bom, vamos bater um papo interessante agora, como sempre. Nessa convenção você abordou a utilidade, a necessidade, a valorização da ciência contábil. E eu já começo com a pergunta. O senhor sempre defendeu a valorização da contabilidade e o que mudou nos últimos anos com essa perspectiva? Olha, eu acho assim, Fabrício, tem sido uma batida mesmo, porque, em geral, tem um certo preconceito em relação à contabilidade, aos contadores, porque as pessoas entendiam a gente uma turma meio fechada do ponto de vista do nosso palavreado e muitas vezes da nossa convivência, assim, de certa forma, nós para nós. E a contabilidade é uma ciência para as pessoas. Ela tem que ser aberta, ela tem que ser fácil de ser compreendida, não é? E acho que em alguns momentos a gente, como diria um amigo meu, a gente fraquejou, né? Ele até diz uma outra frase que ele falou, Trevisan, há algum algo aí. Há algum algo aí, né? Então, é como eu pensava, algum algo tinha. Uma das coisas foi a questão da comunicação. Nós não sabemos o quanto sabemos. Perfeito. E podemos dizer muito mais sobre o que nós sabemos. Perfeito. Acho que temos que ser mais atrevidos, Fabrício. Mais atrevidos. Sabe por quê? Porque nós temos substância. A estrutura do estudo da ciência contábil é muito profunda. E não tem um profissional que mais entenda de empresas, de orçamentos públicos, do que nós, os contadores. Como a ciência contábil contribui para a estabilidade econômica e institucional de um país? Olha, pergunta interessante, eu dou como um caso que eu li hoje, não sei quando vai a hora aqui, mas sobre uma questão estratégica dos Estados Unidos. De repente, o presidente Trump percebe que as fábricas de automóveis estão parando nos Estados Unidos. Parando porque, por conta de que um produto que eles deixaram de produzir, uma matéria-prima, o ímã é feito só pelos chineses. 90% da produção mundial do ímã é feito pelos chineses. Os chineses decidiram não mais exportar ímã. E o ímã é um produto usado em tudo. Um automóvel, até o banco do automóvel, quando você aperta o botão para subir o banco, baixar o banco, o vidro, existe uma matéria-prima que é o ímã. Muito bem. Como a contabilidade entrou aí? Analisando as externalidades. Quer dizer, o contador, lá atrás, há 30 anos, quando os Estados Unidos decidiu encerrar suas fábricas que produziam essa matéria-prima, ele certamente chamou atenção para o estoque, ele chamou atenção para a questão estratégica, ele chamou atenção para a externalidade. Por exemplo, quanto tempo vai levar para esse produto chegar numa indústria automobilística nos Estados Unidos? E aí as pessoas se perguntavam, mas qual é o problema? Eu preciso fazer o lucro muito rapidamente. E ele disse, isso pode faltar, pode haver uma guerra, isso tudo é coisa de contador. E aí não teremos mais o produto sendo fornecido. É o que nós estamos vivendo hoje, exatamente neste momento, nos Estados Unidos e no mundo. Uma única matéria-prima para a produção de automóveis, geladeiras, eletrodomésticos. E vai acumulando, né? E vai acumulando. Portanto, o nosso papel de contadores não é debitar ou acreditar, isso a inteligência artificial vai fazer, mas é interpretar o que está ao redor da contabilidade. E o que ainda falta para a profissão contábil ser reconhecida em sua plenitude pela sociedade? Uma ousadia. Eu sempre repito isso. É preciso que a gente ouse mais, é preciso que a gente debata as questões nacionais, debata o orçamento público. Isso é assunto nosso. É preciso que a gente trate da reforma tributária, indique os melhores caminhos. É preciso mais atrevimento. Eu vou insistir nisso. Nós, os presidentes das organizações, os presidentes das empresas, os presidentes dos escritórios, os contadores das suas empresas, eles é que têm que falar numa reunião de conselho. Eles é que devem apresentar os riscos que estão por trás de cada lançamento contábil
que eles estão fazendo. A palavra é sermos mais atrevidos. Perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre as escolas e universidades. Qual o papel dessas instituições nesse processo de fortalecimento da profissão? Sobretudo, torná-la atraente para os jovens. Certo. Eu acho que nós temos novas gerações chegando, temos o TikTok, temos as redes sociais. É preciso que a gente incorpore isso dentro da metodologia. E aqui eu dou os parabéns, inclusive, para a Maria Clara, que batalhou pelo novo regime pedagógico, das diretrizes, que são extraordinárias. Elas tratam do todo, do ao redor, das questões emocionais, das questões de comunicação. Debitar e acreditar é um dever que a gente tem de saber, mas é preciso que nós, os nossos contadores, sejam capacitados a estudar doutrina, a entender de tecnologia, e isso as novas diretrizes. Eu vou usar a palavra que o senhor usou, esse atrevimento, né? Precisa ser mais atrevido. Mais atrevido. Exatamente. Exatamente. E os conselhos, como o sistema CFC e CRCs, como eles podem seguir nessa missão de valorização da profissão? Eu acho que uma coisa maravilhosa que eu vejo que está acontecendo, que podemos insistir, é nos aproximarmos mais dos outros, não dos iguais como nós, contadores, mas também das outras ciências, dos outros órgãos, do sindicato, dos empresários, dos médicos, dos dentistas, dos psicólogos, dos engenheiros, para que nós possamos não gerar medo, receio. O sujeito ouve falar em contador, ele já levanta os braços, né? Aquela história de que quem é o culpado? Não sei quem é, mas prendam os suspeitos de sempre. Sempre é um contador, porque é um preconceito. Acho que nós, os conselhos, nós devemos levar a contabilidade, os conselhos, mais próximos dos outros conselhos. Boa. Do Conselho de Engenharia, do Conselho de Medicina, do Conselho de Psicólogos. É importante continuar a se preocupar com os nossos contadores, nossos 530 mil colegas, mas é muito importante nos tornar mais abertos, como já dizia o Fernando Pessoa, que é preciso olhar o outro como ele é, e não como você gostaria que ele fosse. Vou fugir um pouquinho aqui do nosso roteiro, só de uma pergunta que eu quero fazer para o senhor. O senhor se tornou referência e admirado por muitos profissionais. Quando eu acompanho o senhor nas palestras, de várias que eu já acompanhei, é muito nítido a admiração que os profissionais têm pelo senhor. O senhor que está no palco, quando vê milhares de profissionais te olhando, admirando, acompanhando a sua fala, o que vem nesse sentimento? O que passa pela cabeça, assim? Passa uma vida. Passa daquele menino office boy, fica até arrepiado, né? Foi boa a pergunta, hein, Conselho? Foi boa a pergunta, hein? Não estava aqui. A pergunta foi legal pra caramba, né? Eu lembro daquele menino lá, sonhando, olhando e vendo o chefe de escritório, que as pessoas admiravam, respeitavam, adoravam, curtiam, se apaixonavam. Assim que eu quero me sentir. Eu quero que meus colegas, toda essa gente que está ali me ouvindo, eu sei que eu preciso levar a eles uma mensagem de confiança, uma mensagem mostrando uma nova visão, dotar eles de poder, para usar um termo sempre dito, empoderá-los, que eles se sintam empoderados. E mostrar a eles que a contabilidade é muito mais ampla do que a gente vê nos palcos, não é? Ela permite ligações de toda a natureza. É por isso que eu conto das minhas ligações com ministros, com secretários, usando simplesmente a contabilidade. Era o que eu fiz a vida toda, né? E eu olho cada um deles como eu também lá estava, olhar o outro como ele é, e nunca olhar sempre para cima. Olhar também para os iguais, para os que estão ali começando, tentar passar para eles não algo que eles não possam atingir, mas mostrar que é uma questão de degrau por degrau, que ele também pode, eventualmente, fazer o que eu fiz, com a simplicidade que eu tenho, dizendo as coisas de maneira singela, simples, mas profundas, né? Eu me sinto, sobretudo, muito honrado e muito grato, porque é a minha gente, Fabrício. É a gente que eu vivo há décadas. Perfeito. E para encerrar, que mensagem o senhor deixa para os jovens contadores que estão ingressando agora na profissão? Olha, que
confie na contabilidade, se dediquem. É uma ciência que tem mais de 500 anos, que está sempre se inovando. É uma ciência que permite você conhecer o mundo, conhecer pessoas, ser recebido em palácios, por ministros, por presidentes, por rainhas, reis, que eu já tive, tudo isso com a contabilidade, né? Então, pensem assim, se vejam sempre nos melhores ambientes, se vejam sendo recebidos por príncipes, princesas, rainhas, ministros, só que, para isso, tem que estudar pra caramba, tem que saber pra caramba, porque vai valer a pena. Muito bem. Professor Antoninho Marmo Trevisan, sua trajetória é uma inspiração para todos que acreditam na força transformadora da contabilidade. Muito obrigado por mais uma entrevista. Muito obrigado mesmo, parabéns por essa trajetória incrível, viu? Obrigado para você, obrigado por encontrar você aqui e encontrar todos os meus companheiros e companheiras aqui neste congresso, nesta conferência aqui em Minas Gerais. E a gente se vê em breve. Até mais, pessoal. Tchau.